O objetivo da live de hoje, do encontro de hoje, é falar com vocês, na verdade, trazer para vocês uma estratégia que você possa se comunicar com sua audiência, repetir uma ideia, sem deixar a comunicação chata. Como você pode fazer aqui para ter conteúdos infinitos para publicar nas redes sociais. Eu vi muito professor reclamando, Alessandro, eu não sei o que falar, eu não tenho conteúdo, dá muito trabalho para fazer conteúdo. E geralmente, quando o professor, né, não tem orientação, começa aqui no digital, sem saber muito o que fazer, né, tentando ensinar também, uma coisa que vocês fazem muito é ficar tentando ensinar, e você não entende a lógica que tem por trás disso, eu vou falar um pouquinho sobre isso, aí acaba o conteúdo, tá certo? Não tem mais sobre o que abordar. Então, o objetivo da live de hoje é realmente mostrar para você uma estratégia, como vocês podem falar a mesma coisa de formas diferentes. Entenda o seguinte, tá, gente? O Instagram ele tem objetivos. Tanto o Instagram quanto o YouTube, o TikTok, principalmente, né, as redes sociais, para o professor que quer empreender, no fundo, o nosso objetivo é atrair potenciais alunos. Então, o que acontece? Assim como, ó, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Assim como um professor universitário, a sua disciplina tem um semestre, às vezes o professor do ensino médio tem um ano de disciplina, o seu conteúdo aqui também tem um ciclo. E o ciclo do conteúdo da gente é de 2 meses. Você não precisa fazer conteúdo novo pelo resto da vida, não. Eu acho que vocês entenderam isso aqui, já vai tirar um peso absurdo das costas. Você pode repetir conteúdo, você pode reciclar conteúdo. Eu costumo reciclar conteúdo depois de 2 meses, mais ou menos, 60 dias. Alguns gostam de reciclar conteúdo depois de 90 dias, aí é com vocês. Tá certo? Mas você pode reciclar conteúdo, não tem problema nenhum. E aqui eu vou falar para vocês uma estratégia que a gente usa para, inclusive, explorar. Eu acho que a mídia faz muito isso, os jornais fazem muito isso, para explorar o mesmo conteúdo de formas diferentes. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, tá certo? Duas coisas. A sua ideia, a ideia que você vende, precisa ser repetida. Ah, Alessandra, se fizer isso, vai ficar chato minha comunicação, vai ficar desinteressante, as pessoas não vão gostar. Pessoal, a comunicação só fica chata se você ficar repetindo da mesma forma. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são ideias de repetir uma ideia de formas diferentes, porque a ideia precisa ser repetida. Bora lá, olha só. Eu vou até passar aqui o próximo slide para a gente já ir pensando. Vocês precisam pensar quais são as ideias que te ajudam a vender. Vocês já pensaram nisso? Quais são as ideias que te ajudam a vender? Eu tenho aqui o Eduardo, professor de Química. Vou pegar você como exemplo. Pode ser, Eduardo? Pode sim. Bora lá. O Eduardo, professor de Química, e vai trabalhar com o Enem. Então, ele tem de vender algumas ideias. A importância de Química para quem quer passar, por exemplo, numa Universidade Federal. Ou então, no caso, o cara trabalha com Ciências Naturais, né, Eduardo? A importância da Isso. prova de Ciências Naturais para quem quer passar em Medicina, entrar na Universidade Federal. Ele precisa vender essa ideia. Outra ideia que o Eduardo precisa vender, que a metodologia dele é a melhor maneira de um aluno gabaritar uma prova de ciências naturais, ou tirar mais de 80% de prova de ciências naturais. Essa ideia ajuda ele a vender. Então, eu te pergunto, quais são as ideias que te ajudam a vender, pessoal? Vocês já listaram, já sabem quais são as ideias que te ajudam a vender? Precisa pensar, precisa pesquisar, tá certo? Eu vou pegar aqui como exemplo de matemática ou de física, tá? Mas chegou o Wades também, o Wades é aluno da mentoria, uso de matemática. Pensa aí quais são as ideias que te ajudam a vender. Inevitavelmente, os alunos acham que esse conteúdo, e realmente tem, viu, gente? O conteúdo teórico, técnico da área de vocês tem gratuitamente nas redes, nos livros. Se tem gratuitamente, por que eu vou comprar? Percebe? Se tem gratuitamente, por que eu vou comprar? Porém, a estratégia, o método, isso aí não. Isso aí não vai ter encontrar no livro. Então, o professor empreendedor, vocês que estão vindo para o digital, estão se transformando em professores empreendedores, vocês precisam vender mais do que conhecimento. Você precisa vender a experiência de vocês. O aluno ele não quer só aprender matemática. Ele quer tirar mais de 80% da prova de matemática no Enem, por exemplo. Pode ser um desejo dele.
Então ele vai querer saber estratégia, quais são os assuntos que mais caem, o que estudar primeiro, como identificar uma questão fácil. Porque assim, tem professor aí no trabalho na rede que mostra, inclusive ajuda o aluno a acertar menos questões e ter pontuação maior do que quem acerta mais. Porque o Instagram, ou o Enem é estratégico, percebe? Então o aluno quer muito mais do que o seu conhecimento. O aluno está aprendendo, está usando a sua disciplina como ponte. E às vezes é difícil o professor aceitar isso, que a nossa disciplina é uma ponte para algo que ele deseja. Então isso aí é muito importante, você, professor empreendedor, ter isso em mente. Quando você dá aula particular, você resolve um problema de cada aluno seu. Cada aluno seu chega para você com um problema diferente. Só que o seu tempo é finito. Vai chegar uma hora, cara, você vai estar cansado, morto. A única coisa que você vai desejar é ter mais tempo para você. Então, qual é a estratégia que a gente faz? Por que a gente define um problema? Porque quando eu defino um problema, eu consigo colocar na mesma sala, eu consigo montar uma turma com pessoas com o mesmo problema. E se eu consigo montar uma turma com pessoas com o mesmo problema, eu consigo escalar. Eu consigo ganhar mais dinheiro trabalhando no mesmo intervalo de tempo. Então a gente faz muito isso. Por que a gente se posiciona aqui? Né? Porque a gente quer atrair pessoas com o mesmo problema. Então é muito comum a gente entender. Pô, bora pensar. Eu vou trabalhar com o Enem, já que você falou do Enem. Quais são os alunos? Eu não estou falando, não quero saber quais são os alunos que têm dificuldade ou os alunos que gostam de matemática. Eu quero saber os alunos que precisam de matemática por algum motivo. São eles, esses que compram. Então, geralmente, os alunos que precisam de matemática são os alunos que querem passar na federal, que querem passar em um curso concorrido com medicina, de direito, engenharias. Então, esses alunos estão dispostos a investir em um curso para ter aprovação. Ou então, um aluno, tem muita gente, a gente tem muito mercado também, tá, gente? O pessoal fazendo transição de carreira. E matemática, depois de redação, matemática e redação são as disciplinas mais importantes do Enem. E eles sabem disso. Sabe? Você, por exemplo, ir bem em matemática, faz o aluno, por exemplo, pode ir mal em 3 disciplinas, como biologia, química e física. Como quando você vai tirar a média lá, você tem ciências naturais, são conjunto de 3 provas, matemática sozinho. Então você precisa entender qual é o problema que você quer resolver para atrair alunos que têm esse problema. A gente tem uma imensidão, professor, que é o digital. Esquece as barreiras geográficas, esquece a sua região. Você tem aqui um mundo para explorar, um Brasil inteiro para explorar, só que agora você quer entender, atrair pessoas com um problema específico. Eu, por exemplo, tá? Marketing digital, cara, é um mundo. Só que eu só tenho resultado com professores. Então eu nichei. Eu só atraio aqui, eu só quero atrair professores. Não é qualquer professor. É o cara que quer começar no digital ou que já começou e está sem resultado. Percebe? Porque eu monto um produto para resolver o problema desses professores. A gente está agora construindo um produto para fazer para os professores que querem escalar, né? Que querem fazer quer fazer 100 mil reais em 30 dias. Vai ser um produto novo para quem a gente está criando agora. Mas aí não é, percebe que não é o mesmo público, não é quem tá sem vender, não é o que está querendo começar, é o que já está vendendo, mas não está conseguindo escalar. Acaba isso de níveis diferentes, né? De um mesmo público. Então a gente pode fazer isso, sabe? Então a sugestão é: escolhe um problema que você quer resolver com sua experiência, com seu conhecimento, para atrair alunos que têm esse problema, porque aí você consegue escalar. Você consegue montar turmas. Porque imagine, você conseguiria colocar, olha só, você conseguiria colocar na mesma turma aluno do primeiro ano, aluno do segundo ano, aluno do terceiro ano, aluno do nono ano, para ajudar? Difícil, né? Por isso que a gente não consegue escalar com aula particular. Você pode vender assim, ó, como é que você conseguiu lotar a sua agenda com aula particular? Isso é um produto. Todo o resultado, pessoal, que você atingiu e que outras pessoas desejam, você pode vender. Então, a sua experiência de como você conseguiu formar turmas de aula particular, como é que você começou a divulgar, como é que você propagou, como é que você prepara, como é que você organiza. Essa experiência tem outras pessoas que gostariam de saber e que pagariam por isso. Só uma sugestão para vocês não ficarem presos somente na matemática. Então, eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Então, veja qual é a ideia que você quer vender. Por exemplo, se eu vou focar em aula particular, se eu quero vender aula particular no digital, qual é a ideia que eu quero vender? Que minha orientação e o meu direcionamento é muito importante para o aluno ter um resultado mais rápido. Eu preciso vender essa ideia. Percebe?
Se eu vou, por exemplo, se eu vou trabalhar com Enem, com vestibulares, com concursos, o que é que eu posso vender? Que o meu método é a melhor maneira dele começar do zero e tirar mais de 80% da prova. Olha a ideia que eu preciso vender. Que matemática é muito importante para ele colocar um pé em uma universidade pública. Eu preciso vender essas ideias. Eu preciso vender a ideia que se ele não aprendeu matemática até hoje, é porque ensinaram ele da pior maneira possível. Percebe? Tem de vender essa ideia. Por exemplo, tem algumas disciplinas marginalizadas, como geografia, história, por exemplo, que os alunos acham que não precisa estudar, ou que é só interpretação. Eu preciso vender a ideia que geografia e história estuda, tá? E tem estratégia por isso. Tá percebendo? Estão entendendo qual é a ideia de descobrir? Estão percebendo qual, qual é a sacada, né? De entender quais são as ideias que te ajudam a vender no digital, porque a gente precisa trabalhar isso no digital, tá certo? Porque senão as pessoas não vão perguntar sobre o seu produto. Vão ficar querendo só te sugar, te sugar, te sugar. No digital, o que te gera autoridade não é o seu currículo, não é a sua titulação. E se tem professor aqui você achando que, cara, bora fazer uma experiência mental. Bora fazer uma experiência mental e ajude aqui o colega, tá certo? Alessandro, estudante, quer passar em medicina, precisa de uma nota alta. Matemática é muito importante para que eu passe em medicina em uma federal. Tá certo? Eu não posso pagar uma particular. Eu preciso entrar na federal. Estou procurando um cursinho que me ajude a tirar mais de 80% da prova de matemática. Tem 4 opções aqui, ó. 4 opções. Tem um doutor em matemática, tem um professor especialista em matemática para o Enem, tem um professor de matemática aqui, porque ele ensina tudo, cursinho, vestibular, ensina concurso, matemática básica, tá aqui também no meio. E tem um professor especialista na FUVEST. Qual dos 4 você compraria um curso? Seja honesto. O especialista no Enem. Com certeza. Percebe? Então a titulação não quer. Então, assim, ó, gere resultado, resolva o problema para o aluno, que é resultado que vai gerar sua autoridade. Tem um aluno, na verdade, nunca mais eu perdi contato com ele em 2021. Ele era estudante de matemática. Eu lembro que ele começou a trabalhar comigo em 2020, em setembro, nessa época do ano aqui. Só que ele tinha muita consciência que ele não ia começar a digitar agora. Então ele começa só a criar audiência. E o primeiro lançamento dele é em janeiro. Janeiro de 2021. Cara, em dezembro, ele começou em setembro, tá? Mas até dezembro do ano seguinte, ele tinha feito quase 78 mil reais. Só com digital. Assim, é pouco porque ele estava começando. Mas assim, o cara conseguiu fazer. No ano de 2021, ele já estava ganhando mais no digital do que ele ganhava no presencial. E no presencial ele ganhava 2.200 no colégio. No digital, a média que deu por mês aí foi 4 mil e pouco. Percebe? Começou do absoluto zero. Mesma situação que você, não era formado, não estava. Só que estava em colégio particular, tá? Eu tinha colégio particular, estava estudando, fez digital. Cara, só que ele passou no concurso do estado depois, aí sumiu. Ele foi pro interior da Bahia, nunca mais tive contato. Eu nem sei se ele continua no digital. Tá? Mas não é problema não, viu, Pedro? Isso aí, na verdade, é mais uma crença limitante que a gente coloca aqui, ó, na cabeça da gente. Bota isso na cabeça de vocês, ó. Você só precisa saber mais do que alguém que não sabe nada para começar a ensinar no digital. Você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca, não, gente. Um faixa amarela pode ensinar um faixa branca. Um faixa vermelha pode ensinar um faixa branca. E você vai evoluindo. Por exemplo, eu tenho alguns resultados significativos aqui no digital. Mas eu não sou daqueles caras que já faturam 2 milhões, não sei quantos milhões por ano. Eu estou buscando 2 milhões por ano. Não tenho esse resultado. Mas eu já fiz várias vezes lançamento acima de 100 mil reais. Eu estou buscando um lançamento de 300 mil. Tá? Fazer mais de 300 mil no mês. Essa é a minha meta agora. Eu não tenho ainda. Mas o cara que quer começar a vender, que quer fazer os primeiros 100 mil reais, eu consigo ajudar. O cara que quer fazer 100 mil reais em 30 dias, eu já fiz várias vezes. Eu consigo ajudar. Se o cara quer fazer 2 milhões por ano, eu não consigo mais. Eu não me sinto confortável para fazer isso. Aí eu passo a bola, percebe? Eu não preciso ser o faixa preta, o melhor para começar no digital. Então eu comecei aqui, mas eu já estou muito perto de 300 mil. Aí quando eu pegar o 300 mil, eu já mudo, já começo a ajudar as pessoas a chegar em outro patamar. E eu vou evoluindo, eu continuo estudando, eu vou gerando resultado, e daqui a pouco eu consigo ajudar uma gama maior de pessoas. Os alunos nem ligam para isso. É por isso que hoje tem tanta gente, tanto estudante ganhando dinheiro digital. Estudante que eu falo é ensino médio, tá? É estudante de ensino médio. Tem estudante. Ó, cara, eu trabalhei com redação. Eu vivenciei isso. O cara fez medicina, tirou uma nota alta em redação,
E vende curso de redação. E vende mais do que muito professor. Então, bora lá. Então, vou imaginar que vocês começaram no digital. Primeira coisa, listar as ideias que te ajudam a vender. A gente não precisa vender aqui. É muito simples o jogo digital. É vocês que complicam às vezes. É muito simples. Eu ajudo o aluno que tem um problema. O meu conhecimento e minha experiência ajuda alunos com um problema. Qual é a sacada? Eu atraio alunos que têm esse problema e mostro, através do meu conteúdo, que eu sou a melhor pessoa para resolver esse problema. Naturalmente, ele vai desejar o meu conhecimento. É assim que funciona. Você não precisa ficar ofertando, vendendo. Então, por isso, identificar as ideias que você precisa vender é muito importante. Só que, olha só, aí você também pode fazer conteúdo de alcance para atingir mais pessoas. Aí você precisa se perguntar, quais são os temas que chamam a atenção da minha audiência? Precisa sair listando. Por exemplo, eu vou pegar aqui um que funciona muito com quase todos os nichos. Como começar a estudar matemática do zero. Como começar a estudar física, química do zero. Tá? Como começar a estudar a redação do zero. Percebe que a resposta daí vem a sua experiência? Eu tenho certeza que aqui tem vários professores de matemática. Como começar a estudar matemática do zero, faltando 3 meses para o Enem? Cada um de vocês aí, ó, vai responder de uma forma diferente. Então, o aluno, cara, tá agora, tem aluno desesperado. Ele não quer, já pensou, eu não vou pegar aqueles 3 livros, aqueles volumes 1, 2 e 3 de matemática para estudar até o Enem, não dá tempo. Ele quer chegar assim, ó, poxa, me ajuda aí. Eu ainda tenho um sonho de passar no Enem nesse ano. Eu preciso estudar o quê? Aí vocês que estão estudando o Enem, sabem quais são os conteúdos que mais caem, você entende a prova e consegue dar o direcionamento. Já que você tem pouco tempo, vai por aqui, vai por esse caminho. Aí você faz um cronograma de 6 semanas que ajuda o cara demais. O cara que ia zerar, às vezes não tirou 80% da prova, mas tirou umas 70, 60, deixou ele na média. Com 70%, o cara sonha com qualquer universidade pública, dependendo do curso. Na medicina, acho que talvez não, mas o cara começa a sonhar, percebe? Então você precisa começar a identificar quais são os conteúdos que mais chamam a atenção da sua audiência. Bora pegar a ideia aqui, ó. Eu quero vender essa ideia. Tanto faz, tá? Para chamar a atenção ou para vender a ideia. Por exemplo, se eu vender a ideia que é importante tirar mais de 80% da prova de física no Enem, eu ajudo a vender, porque meu produto ajuda a ter esse resultado. Então eu posso trabalhar o medo. Ó, como é que eu trabalho o medo com esse conteúdo? Percebam, eu vou pegar o mesmo conteúdo, trabalhando perspectivas diferentes, gerando sentimentos diferentes, falando sobre o mesmo assunto que me ajuda a vender. Então, bora lá. Cuidado, tá? Você pode ser reprovado, você pode fazer mais um ano de cursinho por causa de matemática. Que conteúdo é esse? Estou trabalhando no medo dele. Você pode fazer mais um ano de cursinho. Você pode ficar fora de uma universidade pública por causa de matemática. Às vezes o cara tá lá, puxa, cara, é verdade. Né? Se eu não for bem em matemática, eu vou ter. Na verdade, o cara nem pode entrar na universidade particular, porque é caro, o cara vai ter desistido do sonho dele. Então vai ter de adiar, fazer mais um ano de cursinho. Mas eu posso agora pegar o mesmo conteúdo e trabalhar o lado negativo. O perigo de você não conseguir tirar mais de 80% da prova de matemática no Enem. É a mesma ideia, percebe? Só que eu estou trabalhando agora percepções diferentes. O mesmo conteúdo, ó. Uma visão do céu, lado positivo. É isso que vai acontecer com você se você tirar mais de 80% na prova de matemática do Enem. Ó, mesmo conteúdo, você trabalhando perspectivas diferentes. Tá abrindo a cabeça de vocês? Eu posso aqui, ó, como começar a estudar física. Olha só, o perigo de começar a estudar física, matemática, a redação da maneira errada. O lado negativo, né? Então, assim, um cuidado. Cuidado. Se você estudar física dessa forma, se você estudar matemática dessa forma, você pode não passar no Enem esse ano. É o mesmo conteúdo, só que eu estou trabalhando com perspectiva diferente. Trabalhando o lado negativo, né? Os perigos de não saber como estudar física. Lado positivo. Os benefícios e as vantagens de estudar física dessa forma. E a gente vai trabalhando essas ideias. Aí só que tem mais ideias que você pode estar trabalhando aqui, ó. Por exemplo, o que fazer se eu não souber como começar a estudar física para o Enem? O que fazer se você não sabe como tirar mais de 80% da prova de matemática no Enem? Ou prova de física? X dicas, 6 passos para você tirar
mais de 80% da prova de matemática nesse ano. 6 passos para você começar a estudar física agora. Física para o Enem agora. O que nunca fazer se você for começar a estudar física. Né? O que nunca fazer se você quer tirar mais de 80% da prova de matemática do Enem. Percebe que eu estou pegando os mesmos temas e trazendo perspectivas diferentes. E parece conteúdos novos. Então, bora lá. História sobre o tema. Bora lá. Eu tenho que contar história. O professor ama contar história, causos. Então, conta a história daquele seu aluno que tirar mais de 80% na prova de matemática salvou a vida dele. Eu, quando trabalho com redação para o Enem, a gente trabalha muito forte. Toda hora a gente conta uma história de alguém que conseguiu passar no curso que ele queria, porque ele tirou mais de 90%, fez 900 mais na redação do Enem. É contar histórias. Vai contando histórias, tá certo? Por exemplo, como começar a estudar a sua disciplina. Eu lembro que, pegar a história de redação, por exemplo de redação, as meninas, né, que eu fazia com a produção, elas batiam muito. Que o professor de redação, ele indica muito, vai ler livros, vai ficar assistindo jornal, para você ter argumento na hora de escrever a redação. E as meninas comentavam assim, ó, cuidado, você pode estar entrando em um ciclo de estudo infinito, porque as obras literárias são infinitas. Sempre vai ter obra para você ler, sempre vai ter notícia no jornal para você ler. Não é a melhor forma de estudar para o Enem dessa forma. Ela começa a bater em uma ideia, né? Começa a contar a história que ela pode ficar preso, né? Inclusive, elas falam assim, que o problema deles não são a argumentação. É por isso que você, mesmo com o Google aberto, não consegue tirar 900 mais na redação do Enem, numa redação. E é verdade, o aluno faz a redação com o Google aberto e não tira mais 900 pontos na redação. Então, ela começa a trabalhar, contando histórias. Bora lá, o como fazer o que fazer, o como fazer, por que fazer, como fazer para tirar mais de 90%, para acertar mais de 80% das questões de matemática no Enem. Como fazer para começar a estudar matemática do zero, física do zero, história do zero, química do zero. O que fazer depois de estar já acertando mais de 80% das questões do Enem, para você continuar mantendo, né? Isso acontecia muito no curso da gente de redação, porque o aluno tirava 900 mais na redação do Enem muito rápido. Só que assim, se ele não manter, quando continuar praticando o método, vai chegar na prova, ele talvez ele não tire 900 mais. Então, o que fazer depois de conseguir o primeiro 900 mais? A gente colocava desafios, ele ia mudando ele de nível, né? Aí é interessante fazer isso. Ó, conteúdos que gerem autoridade. Você sabe fazer conteúdo que gera autoridade para vocês? Só por curiosidade. É só você fazer o conteúdo em primeira pessoa. O que eu fiz, por exemplo, se vocês tiveram um resultado, o que eu fiz para acertar mais de 80% da questão da prova de matemática no Enem? Aí você vai lá contar o que eu fiz. Eu volto e meia, eu faço esse conteúdo lá. Como eu fiz, faturei mais de 30 mil reais em 30 dias no Enem, como eu faturei mais de 100 mil reais com digital, com o Enem não. Ó, como eu fiz mais de 30 mil reais em 30 dias, começando no Instagram do zero, do absoluto zero, investindo somente 130 reais. Como eu consegui fazer mais de 100 mil reais em 90 dias com o Instagram começando do zero. Eu começo a contar como eu fiz para gerar autoridade. Como eu ajudei um aluno a conseguir tal resultado, como eu consegui. Então, esse tipo de conteúdo precisa ser feito também para gerar autoridade. Vocês pegaram a ideia? É assim que você tem conteúdo infinito. É assim, gente, que o jornal faz. Contar um tema na moda. Qual foi o último tema aí que bombou, que estava todo mundo falando? Me fala aí. O último tema, a última fofoca que teve, a última coisa. Ah, teve a atriz aí, né? Como é? Essa Manuela, né? Aí o que é que o jornal faz? Conta a vida dos pais de Larissa Manoela. Larissa Manoela, o nome dela? Eu acho que sim. Pronto, conta como era a história dos pais, como é que é a história, como era a vida dela quando ela era pequenininha, como é que era. Aí pega um amigo que fala sobre ela que via tal situação. Ele vai explorando o mesmo tema, tratando vertentes diferentes. Cara, às vezes morre alguém aqui, tem um acidente, alguma coisa. O pessoal vai pesquisando, a família vai transformando assim, contextos e fica martelando. Enquanto estiver dando audiência, eles vão martelando o conteúdo.
Então isso aqui é muito parecido. Se um conteúdo funciona para você, estratégia, um conteúdo de estratégia, vai fazendo esse conteúdo de formas diferentes. Não tem problema nenhum. Vocês têm um costume, vocês acreditam que as pessoas, elas assistem todos os conteúdos que vocês postam e não assistem. Em média, se você posta um conteúdo por dia, na semana, elas assistem 2 conteúdos seus. Elas consomem 2 conteúdos seus por semana. Se você posta um por dia. Essa é a média. Ah, Alessandro, tem gente que vê tudo. Tem umas pessoas que te seguem mesmo, que te acompanham, tudo que você posta acaba, ou então ele já entra te procurando. Mas são poucos, tá? São raríssimas exceções. Tá bom? Então tenha isso em mente. Então a gente precisa repetir uma ideia para vender no digital. Para essa comunicação não ficar chato, você precisa vender a ideia de maneiras diferentes. Falar a mesma coisa de forma diferente. É criar essa habilidade. Eu acho isso aqui muito... Isso aqui a gente desenvolveu porque é o seguinte, eu sempre gostei, né? Quando o aluno falava assim para mim, Alessandro, não entendi. Eu nunca expliquei para o aluno da mesma forma. Toda vez que o aluno falava para mim que não entendeu o conceito de física, eu sempre dava um jeito de explicar a mesma coisa de forma diferente. Porque eu ficava arretado, pô. Quando eu perguntava para um professor tirar uma dúvida minha, ele falava a mesma coisa, da mesma forma, só que de forma lenta, devagar, como se fosse retardado. Falei, porra, se eu não entendi quando ele falou antes, por que eu vou entender agora? Então, assim, eu precisava de uma abordagem diferente, um exemplo diferente. Então, no fundo, é essa estratégia que eu trouxe para cá, para você pegar o mesmo tema e falar de formas diferentes. Deixa eu ver qual foi a pergunta que o Charles fez. Para quem trabalha com 2 conteúdos, digamos que immiscíveis, que não se misturam, né? Ele pode trabalhar simultaneamente no mesmo local? Não, não. Eu, sendo bem honesto, eu tenho 3 perguntas aqui que eu faço para quando vocês estão em dúvida. O que é que te motiva mais? O que é que você faria com mais prazer? Tá certo? O que é que você estuda mais atualmente? Você já é referência nessas áreas? As pessoas já tiram dúvida com você? Ou então as pessoas tiram dúvida com você mais em quê? Em matemática ou matemática, não, física ou xadrez? Você é referência disso no presencial, em física, no xadrez? Essas coisas são importantes. Entendeu, Charles? Aí, Alessandro, os dois para tudo. Se for os dois para tudo, sabe, eu vou sempre no nicho maior. O que você escolher aí vai dar resultado. É difícil conciliar os dois, tá? Você pode até fazer no futuro, mas aprenda a fazer um bem direitinho. Deixa um ficar fácil. Quando um ficar fácil para você, você pensa em fazer o outro. Vai ser muito sofrido. Você já tentou fazer 2 universidades ao mesmo, 2 faculdades ao mesmo tempo? É parecido. Se você tentar fazer 2 Instagrams com nichos diferentes, é parecido. Tem gente que consegue, tem, mas é meio puxado. Eu sempre falo assim, ó, quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. A professora aqui falou de matemática, física e química, né? Eu prefiro, o Eduardo também está numa situação parecida. Eu prefiro sempre me colocar como especialista. Então, já que você vai pegar matemática, você vê que é matemática, física e química, né? Porque o Eduardo resolveu isso com pegando assim a prova de ciências naturais. Aí, beleza. Ele vai ficar especialista na prova de ciências naturais do Enem. Isso aí é tranquilo. Mas matemática, física e química, escolhe um. Qual que você tem mais resultado, qual que você tem mais autoridade, tá certo? Isso aí é importante. Quer ver meu exemplo? Alessandro. Muita gente me pergunta isso. Alessandro é professor de física. Fabiano é da UFBA, eu sou da UFBA também. Eu fiz mestrado, doutorado, tudo na UFBA. Aí depois eu passei no concurso do ISBA, tudo, sabe? Fui fazendo minha trajetória toda. Só que aí o que acontece? Nos últimos 3 anos, eu estava estudando mais marketing digital do que física. As pessoas me perguntavam mais sobre marketing digital do que sobre física. Eu estava amando estudar marketing digital. Eu já tinha muito resultado sobre marketing digital. Aí eu falei, pô, vou focar em marketing digital. Mas assim, era muito natural as pessoas me questionavam, por que você não foi para física? 21 anos de sala de aula, doutor em física, com muito resultado, os alunos gostavam da minha aula, percebe? Então assim, não tem, mas eu escolhi marketing digital, não geral, para professores, porque eu só tinha resultado com professores. Eu lembro que quando a gente trabalha, a gente faz conteúdo de redação para o Enem, ó, específico, redação Enem. Só fala Enem, Enem, Enem. Aí começa, você faz redação para concurso também? Eu gostei da sua metodologia, você tem algo parecido para concurso? Aí as meninas, de tanto perguntar, as meninas criaram um produto.
Aí vem assim, poxa, você dá aula para professor de redação para ajudar como é que... Porque assim, vocês vão, quem faz licenciatura não ensina como redação do Enem na licenciatura, não ensina como fazer a prova de matemática do Enem, não ensina, não trabalha isso. Então, os professores querem alguém que ensine sobre ele, como são as estratégias, como é que é a questão, como preparar o aluno. Então, vai surgir naturalmente, entendeu, professor? Aí, se você quer fazer um produto para resolver esse problema, quem vai decidir é você. Eu não sei o dado de química, mas 80% dos professores que ensinam, é mais ou menos isso, tá? Se variar um pouquinho só, uns 75 para 80, dos professores que ensinam física no Brasil não são formados em física. Então tem muita dificuldade. Eu acredito que química seja muito parecido. Percebe? Então, assim, acaba surgindo outros professores, outros que estão ensinando, que querem ajuda. Pô, como é que eu trabalho? Como é que eu faço isso aqui? Você me ajuda? Aí cabe você, caso aí tem o Fabiano, tem os outros professores, cabe vocês, tá, escolherem se querem ou não resolver esse problema. Mas vai surgir mesmo. E aí, meu pessoal aqui, meu povo, mais alguma pergunta? Senão a gente vai dando por encerrado aqui, tá? Deu para ajudar, gente? Cumpri o objetivo da aula hoje, que era realmente passar assim, como construir conteúdos infinitos. Pegaram a ideia? Eu dei aqui, trouxe só 10 para a live, mas vocês podem pegar muito mais, tá? Você pode pegar muita forma de você. Sabe uma coisa que eu faço, eu gosto de fazer, para fazer isso aqui? Eu vou indo no Instagram, não precisa ser dos seus concorrentes, não, de vários nichos grandes, e ver como é que ele vai trabalhando. 5 dicas, o perigo, e vai colocando aqui, ó. Quando você vê aqui, você tem várias formas de falar sobre o mesmo assunto de maneira diferente. Aí facilita. Isso tira uma. Cara, sabe como quando você pega um tema só e desse tema já surge aí 15 formas de trabalhar? Isso já tira das costas de vocês um peso absurdo. Que tem muito professor que fica com medo de começar no digital porque não tem essas sacadas. Aí Fabiano perguntou: conteúdo ensinando é válido ou só esse tipo de conteúdo? Fabiano, é válido sim. O conteúdo de ensinar, ele é topo de funil. Ele atrai a sua audiência. Dica, tá? Já que vai fazer conteúdo ensinando, pega o conteúdo mais básico possível, simples. E de forma, uma coisa que o conselho que eu dou para vocês, né? Pega algo simples, que faça de uma forma que o cara assiste e fala assim: uau, por que nunca ninguém me ensinou isso dessa forma? Porque os conteúdos simples atingem muito mais gente. Qual é o erro que vocês cometem? Vocês vão fazendo conteúdo ensinando, mas vocês vão apertando, botando conteúdo em níveis que poucas pessoas vão entendendo. Percebam que os conteúdos que viralizam são desafios de matemática, às vezes uma tabelinha, né, como uma multiplicação, como fazer de uma forma diferente. É isso aí que vai engajando, gerando alcance. E o lugar de ensinar as questões mais sofisticadas é no seu curso. É no lugar onde você paga, tá? Onde o aluno paga para ter acesso. Correção de prova. Inclusive é um produto, viu, Ricardo? Correção de prova pode ser um produto. Mas atrai, os alunos gostam muito de questões. Eu conheci, ó, muito player que é grande hoje, cresceu só fazendo questões simples, tá? Básicas. Mas funciona assim. O que eu tentaria vender não era nem as questões, é mostrar assim, ó, é realmente criar um método, uma metodologia, uma estratégia, um passo a passo, para ele ler as questões mais rápidas, para ele identificar, por exemplo, não sei se é de física, as grandezas mais rápidas, o comando mais rápido, identificar a equação que vai usar quando precisar, ou quando não precisa de equação, quando é só interpretação. Eu trabalhava um pouquinho mais sobre estratégia, para o cara, para despertar o desejo em seu método, tá certo? E não no seu conteúdo. Porque se você for fazendo só questão, só ensinando, você vai atraindo muitas pessoas para querendo o seu conhecimento. Entenda o seguinte, tá, gente? No Instagram, você precisa mudar o nível de consciência do aluno, não o nível de conhecimento. O nível de conhecimento você muda no seu curso. Então, muito cuidado. E assim, o conteúdo ensinando é o conteúdo traiçoeiro. Por quê? Porque você recebe elogio, o seu Instagram cresce, as pessoas falam bem de você, os professores elogiam também, só que quando você abre carrinho não vende. Esse é o problema do conteúdo só ensinando. Então, você pode fazer conteúdo ensinando, mas não foca só nele, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar a gravação.
Muito obrigado pela presença de vocês, tá?